pai que eu sou nervosa. Você não está feliz. Nem sempre você papel, pode ler o papel à vontade, fica à vontade. Olha aí o vídeo, parece que me ganhou o biscoito hoje. Salve os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. A minha mensagem é divórcio à luz da Bíblia. E o versículo-chave é esse aqui. Mateus, fica em Mateus 19, capítulo 19, versículo 6. De modo que já não... eu vou falar mais uma vez, vou falar sobre o capítulo, né? Eu quero que os irmãos, por favor, fiquem de pé para ouvir a palavra, a mensagem. Mateus, capítulo 19, versículo 6. Esse é o versículo-chave que abre o nosso tema, né? Da mensagem de hoje. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Amém? Pode se sentar, por favor. A regra é que Deus não quer que um casal se separe, né? A regra é essa, mas a gente sabe que a gente vive num mundo cheio de imperfeições. Então, Deus ele quer sempre o melhor para a gente, mas tem as exceções, né? Porque Deus não quer que a gente sofra, né? Às vezes acontece do casal não conseguir, né, ficar junto. Aí aqui está falando sobre os índices de separação. A taxa de divórcio no Brasil subiu quase 300% entre 1984 e 2011, segundo dados da pesquisa estatística do Registro Civil 2011. Pelo Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico. No período, o índice passou de 0,46 divórcios para cada grupo de 1.000 habitantes para 2,6 divórcios para 1.000 habitantes. Em números absolutos, os divórcios concedidos passaram de 30.847 em 1984 para mais de 350.000 em 2011. Olha que esses dados é de 2011, né? Segundo a mensagem aqui. Eu acredito assim que uma das causas, né, da gente ter tanto divórcio hoje em dia é porque o casamento hoje em dia ele é uma coisa assim que acontece rápido demais, né? Vem rápido demais e o casamento vem rápido e se separa rápido. Por quê? Porque o casal, ele pula uma fase, que é aquela fase assim de conhecimento, né? de noivado, de se conhecer direito, de ver, porque quando a gente vai se casar, quando a gente vai morar com uma pessoa, a gente sabe que a pessoa ela tem as qualidades e tem os defeitos. Então esse tempo aí que as pessoas estão pulando, serve justamente para isso, né? Para conhecer de verdade como é que a pessoa é, se realmente elas vão se suportar uma a outra, porque o casamento, ele é assim, né? As pessoas, cada um tem o seu jeito, tem as suas manias, e isso a gente vê quando a gente junta as escovas, né? A gente vê, aí é que está a situação. Eu lembro que eu passei muitos anos, né, na casa da minha mãe, morando com o Mário, depois que a gente foi morar junto. Então a gente já está com mais de 30 anos juntos, né? Meu Deus. Estou quase 30 anos. Quase 30. Eu conheci o Mário em 97, 96. Tá, vamos lá. Então, passou essa parte aqui. Eu fui marcando aqui para eu não esquecer. Ó, agora eu vou ler em Mateus, capítulo 19, versículo 8.
Jesus Cristo diz que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do povo. Isso quer dizer que Moisés não ordenou o divórcio como mandamento, mas regulamentou uma prática já existente entre o povo. Ou seja, era algo que estava acontecendo, né? Já estava acontecendo, as pessoas já estavam, os casais já estavam se separando, e aí ele teve que regulamentar essa situação. Agora eu vou para Mateus de novo. Aqui já é Mateus capítulo 5, o versículo é o 31 e o 32. Olha, no Sermão do Monte, agora é a fala de Jesus, né? Jesus confronta os religiosos sobre a prática de divórcio, quando havia repúdio deliberado do marido em relação à mulher. A questão principal era sobre os maus tratos que as mulheres sofriam. As questões envolviam: olha, o marido deveria tratar dignamente sua mulher. Então, é algo que Jesus já falava, né? Que assim como a mulher ela tem que ter o respeito, ela tem que tratar o marido dignamente, a mesma coisa o homem tem que tratar a mulher bem. Ele tem que tratar ela com respeito e com dignidade. Né? Para poder ter uma relação boa, a gente tem que compactuar com isso aí. Não é só a gente dar respeito, respeitar o homem, né? Isso aí é recíproco. Você tem que dar e você recebe. Agora eu vou falar de uma parte onde eu me encaixo. Eita! Pode o cônjuge crente divorciar-se do cônjuge descrente quando ele não deseja a separação? Não, não pode. Não, Paulo ordena que não se separe caso o descrente queira permanecer casado. O crente não deve separar-se alegando motivo de espiritualidade. Um salvo pode ser espiritual e servir a Deus, mesmo tendo um cônjuge incrédulo. Paulo não está aprovando casamento misto. Ele apenas legisla sobre o caso de pessoas que já estavam casadas quando foram convertidas ao cristianismo. Ou seja, quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu já tinha meu marido, né? E até hoje ele não é crente, mas eu sou, graças a Deus. E aqui ele está dizendo que Paulo ele não está falando que a gente tem que ter um casamento misto. Ou seja, se você ainda é solteiro, e você é crente, então você tem que buscar alguém, né, dentro da igreja, né, mas isso antes, né? Quando você é solteiro, você tem que buscar uma pessoa que está dentro do teu ciclo ali. Que ela é crente, você também é crente. Aí no meu caso, eu não era, mas eu já era casada. E hoje em dia, meu marido não é crente, mas eu sou. E eu acredito muito que, porque eu sou, graças a Deus, crente, é por isso que eu aguento, né? Porque ele gosta das coisas do mundo. E eu posso dizer que hoje em dia eu sou uma pessoa tranquila, porque eu sei que ele vai para a rua, que ele bebe, mas tem coisas que fogem do nosso controle, então a gente tem só que orar. A gente tem que acreditar e que orar. Hoje eu sou bem tranquila quanto a isso aí, eu deito, eu durmo, eu sou tranquila mesmo, graças a Deus, que Deus me deu esse controle para não ficar. Porque tem coisas assim que não tem, você não vai resolver, né? Você não vai conseguir resolver. Então, a única coisa que você tem que fazer é orar, né? Eu peço sempre a Deus por ele. Eu estou fazendo a minha parte, deixa ele lá, até o dia que ele quiser, né? Ele sabe o caminho da igreja, ele sempre vem aqui limpar. Mas vamos seguir em frente. Graças a Deus, né? Que Jesus ele tem essa mensagem aqui falando sobre isso. Aí aqui está falando assim: cuidado com a gripe do divórcio. Quando enfrentamos problemas conjugais,
é mais fácil ouvir conselho de pessoas separadas. Ou seja, a gente está naquela situação de dificuldade, aquela crise conjugal, e aí a gente quer ouvir o que é? A gente quer ouvir conselhos que alguém dê pra gente, mas pra gente se separar. A gente não quer ouvir conselhos pra gente ficar junto, né? Mas não podemos nos esquecer de que são contrárias à palavra de Deus. O princípio de Deus é a restauração, ainda que não consigamos compreender o processo. O conhecimento da palavra de Deus e a comunhão com Ele fortalece seu casamento e ajudarão a ministrar a vida daqueles que estejam passando por sérios problemas conjugais. Irmãos, nessa parte aqui, eu acredito assim, tem muitos problemas, né? Porque os casais, a gente não vive com certeza um mar de rosas, a gente tem a nossa rotina, a gente tem as nossas brigas, todo mundo tem, ninguém pode dizer assim que é um casal perfeito. Às vezes a gente vê um casal que a gente pensa que é perfeito e se separa, né? Então, tem coisas assim que dá realmente, né? A gente for buscar na palavra de Deus, dá pra gente superar. Porque Deus, Ele quer a restauração do casal. Porém, todavia, existem coisas assim, né? Que já extrapola, né, a situação, como por exemplo o que está acontecendo hoje em dia, que é o feminicídio, né? Uma situação onde a mulher ela sofre psicologicamente, ela sofre fisicamente. Então Deus, Ele não quer o sofrimento tão grande, porque muitas das vezes a pessoa continua e aí ela perde a vida, né? E só quem tem direito de tirar a vida do ser humano é Deus. Então, hoje em dia, tem essas leis, né, que amparam, que protegem a mulher. E essas leis, como sempre o Barreiro diz, que está ligado na terra, está ligado no céu. Então, foi leis que veio para proteger a mulher. Aí tem situações que dá, né? Se a gente for buscar na palavra de Deus, tem situações como a minha, por exemplo, né? A minha experiência de vida, dá para ficar assim junto, né? Mas tem situações que não dá, né? Violência física, violência psicológica, e sem contar também que os filhos, né? Ficam olhando, vendo aquela situação ali que os pais estão passando, e aquilo ali causa até um trauma para a criança. Eu já passei por isso, né? Eu sei que tem momento que é melhor se separar, e na Bíblia está dizendo, né, que se a gente pode se separar, assim, a gente pode, no caso a gente se separa e fica só, né? A gente fica cuidando dos filhos, tem tanta coisa boa para a gente viver nessa vida, né? Aí aqui é uma conclusão. Quando entendemos a declaração bíblica de que o casamento deve ser para toda a vida, percebemos as vantagens que ele oferece. Seremos capazes de vencer os momentos de esfriamento do romantismo. As variações sofridas no relacionamento são compensadas pela disciplina em manifestar o amor ágape, aquele que Deus requer para o casamento. Seremos capazes de fazer a aliança matrimonial funcionar como resultado de nosso compromisso com Deus e com o próprio casamento. Porque o casamento, ele é algo muito íntimo, né? É algo assim que a gente tem uma verdadeira aliança com a pessoa. Então, é algo que a gente realmente tem que estar decidida mesmo, né? Se a gente quer casar ou não. Aí às vezes a gente faz as coisas no momento de emoção, como acontece os casais de hoje, e aí se casa rápido, se separa rápido. Mas aí a gente estando, né, obedientes à palavra de Deus,
sempre lendo a Bíblia, sempre buscando, vendo a situação que a gente vive, né? Que a gente sabe que tem brigas, que tem as coisas que acontecem no casamento, mas se a gente for na medida que Deus quer que a gente vá, a gente vai esperar tudo, a gente vai continuar, né? Mesmo porque quando a gente está casado, a gente está bem, a gente fica feliz, né? Então o casamento tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. Então as brigas elas só faz parte, mas a felicidade também faz parte. Né? E graças a Deus, irmãos, que hoje, né, eu estou aqui, eu estou casada, né? Não é bem um príncipe, mas tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Ele é uma pessoa bacana, né? Magno ia ficar feliz. Ele é uma pessoa bacana. Então eu agradeço a Deus de hoje estar nos caminhos do Senhor, né? Com uma visão diferente, né? Com uma visão diferente de como é que eu posso dizer, de enfrentar essa situação de boa, não ficar desesperada, agoniada, sem querer dormir, não. Hoje em dia eu sou calma, graças à palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.